Hello galera, aqui quem fala é o Teacher Murilo. Eu desenvolvi um método fácil, prático e simples de aprender inglês. Um curso de apenas 50 aulas em que você vai aprender a base do inglês para conseguir desenvolver uma conversação. De 250, este curso está saindo por apenas R$ 97. E não é mensalidade, você paga esse valor uma única vez e tem acesso ao curso para sempre. Só que tem um detalhe, esse desconto é por tempo limitado. Portanto, se você quer garantir a sua vaga, clique aqui no link da descrição e vem estudar comigo também. E aí, bora? Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos estudar inglês com uma cena do filme The Passion of the Christ. No Brasil, conhecido como A Paixão de Cristo. Esta cena que nós vamos analisar é um dos flashbacks, enquanto Jesus estava carregando a cruz rumo ao Calvário e ao avistar a montanha, ele se lembra de um dos seus ensinamentos, um dos quais ele havia ensinado no Sermão da Montanha. E este, sem dúvida, foi um dos maiores ensinamentos de Jesus. Levando em consideração que este filme não foi gravado com áudio em inglês, ele foi gravado com áudio em aramaico, buscando chegar o mais próximo possível da realidade. Porém, nós conseguimos encontrar uma versão com áudio em inglês deste filme. E para nós começarmos essa aula, você vai fazer o seguinte, você vai deixar o seu like aqui embaixo e nós vamos assistir essa cena, primeiramente com legendas em português. Vamos lá. You shall love your neighbor and hate your enemy. But now I say to you, you shall love your enemies. Pray for those who persecute you. Because if you only love those who love you, what reward is there? Agora esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. You shall love your neighbor and hate your enemy. But now I say to you, you shall love your enemies. Pray for those who persecute you. Because if you only love those who love you, what reward is there? Agora, como de costume, vamos analisar frase por frase desta cena. Vamos lá. You shall love your neighbor and hate your enemy. You shall love your neighbor and hate your enemy. Quando ele fala you shall love, significa simplesmente você deve amar. Levando em consideração uma coisa aqui muito importante, presta atenção. Todas as vezes em que ele cita o termo you, pode significar tanto você quanto vocês. Claro, se nós analisarmos o contexto na qual está acontecendo a cena, ele está direcionando as suas palavras a várias pessoas. Então, faz sentido também traduzirmos para vocês devem amar. Your neighbor, seu vizinho. E no final da frase ele diz and hate your enemy, e odiar seu inimigo. Só para você entender uma coisa aqui, ó. Quando ele fala você deve amar seu vizinho e odiar seu inimigo, ele está fazendo uma referência à lei do Velho Testamento. A lei do Velho Testamento dizia o seguinte, a lei escrita por Moisés, dizia que você deve amar seu vizinho e odiar seu inimigo. Jesus está chegando aqui no Sermão da Montanha e dizendo o seguinte, olha, vocês ouviram isso, mas eu vos digo isso. Então eu preciso fazer essa breve explicação sobre o contexto, porque de acordo com a Bíblia, esse texto aqui, ele começa dizendo assim, vocês ouviram que? Vocês ouviram o que foi dito, fazendo essa referência à lei mosaica, a lei do Velho Testamento. Se você analisa o texto bíblico do Sermão da Montanha, você vai perceber várias vezes Jesus dizendo, vocês ouviram isso, mas eu vos digo isso. Enfim, é importante entender isso aqui porque essa frase que ele cita não é uma frase atual, é algo que já havia sido dito no passado, ok? Por essa razão que daqui a pouco nós vamos analisar a frase em que ele diz, mas eu digo a vocês, ok?
Então, espera aí. Nós traduzimos essa frase aqui, you shall love your neighbor and hate your enemy, simplesmente para você deve amar seu vizinho e odiar seu inimigo. Levando em consideração uma coisa aqui que eu já falei. Essa frase, essa conjugação com you, pode ser feita no plural. Vocês devem amar, ok? Então vamos aqui compreender a pronúncia. Repitam comigo aí. You shall love your neighbor. 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 And hate your enemy. 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 You shall love your neighbor and hate your enemy. You shall love your neighbor and hate your enemy. You shall love your neighbor and hate your enemy. You shall love your neighbor and hate your enemy. But now I say to you, you shall love your enemies. Pray for those who persecute you. But now I say to you, you shall love your enemies. Pray for those who persecute you. Bom, quando ele começa dizendo aqui, ó, but now I say to you, significa mas agora eu digo a vocês. Lembrando, pode ser também a você, fazendo essa ambiguidade. Pode ser mas eu digo a você ou mas eu digo a vocês, ok? Nós vamos traduzir aqui no plural para ficar mais de acordo com o contexto, certo? E ele diz o seguinte, you shall love your enemies. Percebam que em contrapartida à frase anterior, ali era você deve amar seu vizinho. Agora ele mudou. Agora ele diz you shall love your enemies. Então significa vocês devem amar seus inimigos. Ele mudou o que havia sido dito, certo? E aí ele começa essa última frase dizendo assim, ó, pray for those who persecute you. Quando alguém no inglês começa dizendo logo o verbo como a primeira palavra da frase, significa que é imperativo, significa que a pessoa está dando uma ordem, uma recomendação, uma sugestão. Nesse caso aqui ele está falando orem. Por quê? Porque pray é o verbo orar, rezar. Portanto, quando ele fala pray, significa orem. E aí nós temos o termo for, que significa por. Those significa aqueles, então ore por aqueles. Who significa quem. Mas nessa frase a gente tem que adaptar para que. Então orem por aqueles que persecute, perseguem you, vocês. Então mais uma vez vocês percebem que todos esses vocês pode ser apenas você. Mas agora eu digo a você. Você deve amar seus inimigos. E também ore por aqueles que perseguem você. Ou que te perseguem. Então, but now I say to you. Mas agora eu digo a vocês. You shall love your enemies. Vocês devem amar seus inimigos. Pray for those who persecute you. Orem por aqueles que perseguem vocês. Vocês percebem uma coisa aqui, ó? Se por acaso, na citação de Jesus ele não começasse a frase com pray. E se por acaso ele dissesse assim, ó, and pray. Se por acaso ele começasse assim, and pray for those who persecute you, mudaria o sentido da frase. Seria traduzido para e orar por aqueles que perseguem vocês. Por quê, gente? Porque estaria ligado com a frase anterior, né? Já que eu estou dizendo vocês devem amar seus inimigos and pray, então seria e orar por aqueles que perseguem vocês. Tanto que o verso em português é traduzido dessa forma. Porém, nessa citação dele no filme, ele começa dizendo pray. Então fica como uma ordem. Orem por aqueles que perseguem vocês. Certo, gente? Vamos então para a pronúncia. Presta atenção aí na pronúncia disso aqui, ó. But now I say to you. But now I say to you. But now I say to you.
But now I say to you. But now I say to you, you shall love your enemies. 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 Pray for those who persecute you. 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 But now I say to you, you shall love your enemies. Pray for those who persecute you. But now I say to you, you shall love your enemies. Pray for those who persecute you. But now I say to you, you shall love your enemies. Pray for those who persecute you. But now I say to you, you shall love your enemies. Pray for those who persecute you. Because if you only love those who love you, what reward is there? Because if you only love those who love you, what reward is there? Quando ele diz because if you only, significa porque. Esse because significa porque que você usa para respostas, ok? Se fosse uma pergunta, seria why. Então, why quando você pergunta e because quando você responde. Nós podemos dizer que why é o porquê separado e because é o porquê junto, lembra? E aí depois ele cita uma condição. If you only love, se vocês, vamos traduzir também aqui para vocês, tá bom? Mas poderia ser você, porque se vocês, only significa apenas ou somente ou simplesmente só, porque se vocês só love, amar, certo? Lembrando, a pronúncia não é love, não é love, é love, som do então porque se vocês só amam, ou poderíamos até adaptar, porque se vocês só amarem, também poderia ser uma adaptação. Those, aqueles. Então, porque se vocês só amarem aqueles who love you, mesma coisa, who aqui significa quem, mas nós adaptamos para que, para se encaixar com essa frase aqui. Então, porque se vocês só amarem aqueles que love you, amam vocês. E aí Jesus faz essa pergunta aqui, ó. What reward, qual recompensa? Is there significa a, sabe esse a com H? A de existir. Então, que recompensa há? Podemos até adaptar para que recompensa tem. Que recompensa tem? Que recompensa há nisso? Enfim, temos aqui então a tradução desse trecho final da cena. Because if you only love those who love you, porque se vocês só amarem aqueles que amam vocês, what reward is there? Qual recompensa tem? Ou poderia ser, que recompensa tem? Então, resumindo, poderia ser um que aqui no final, que recompensa tem? Então, vamos para a pronúncia. Presta atenção aí, ó. Because if you only love those who love you. Because if you only love those who love you. Because if you only love those who love you. Because if you only love those who love you. Because if you only love those who love you. Because if you only love those who love you. What reward is there? 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 Because if you only love those who love you, what reward is there? Because if you only love those who love you. What reward is there? Because if you only love those who love you. What reward is there? Because if you only love those who love you. What reward is there?
Agora você vai assistir comigo essa cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão. Não se esqueça, me siga lá no Instagram, teacher.murilo, e se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei ao longo deste vídeo, mande mensagem para mim lá no Instagram. Então, vamos assistir sem legendas. You shall love your neighbor and hate your enemy. But now I say to you, you shall love your enemies. Pray for those who persecute you. Because if you only love those who love you, what reward is there? E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo. Isso me ajuda muito a dar continuidade a esse trabalho aqui na internet. Além do mais, deixe o seu comentário também. Comente aqui embaixo o que você achou dessa aula. E se você gostaria de outra cena deste filme aqui para nós analisarmos no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Todos os dias está tendo aula nova aqui no canal, hein? E antes de sair desse vídeo, fica aí porque eu tenho um recado muito importante para você. Presta atenção. Você tem interesse em estudar, em conhecer as principais estruturas do inglês? Os principais tempos verbais, além disso, o vocabulário suficiente para você ir do mais básico até o nível intermediário? Eu quero te apresentar o meu pequeno curso chamado Basic Level, um curso de apenas 50 aulas em que você vai aprender literalmente a base do inglês. Neste curso eu vou te ensinar as principais regras gramaticais do inglês, o que vai te ajudar a compreender ainda mais as cenas de filmes, as cenas de séries, além de aperfeiçoar o seu speaking e o seu listening. Este é um curso na qual você terá acesso vitalício, um chat de conversação e suporte diretamente comigo. O curso Basic Level custa apenas R$ 97. E não é mensalidade, você paga esse valor uma única vez e tem acesso ao curso para sempre. E eu quero falar para você que as matrículas estão abertas. Vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com/basiclevel, ou também no comentário fixado logo abaixo. Clicando nesse link lá você vai ter todas as informações que você precisa saber sobre essa jornada e além disso você pode fazer a sua inscrição via Pix, via boleto, via cartão de crédito, da forma que for melhor para você. Mas e aí? Bora dominar a base do inglês neste ano de 2022? Vem comigo, vem aqui no link da descrição, teachermurilo.com/basiclevel. Bora!